Muitas ciências comprovam a necessidade do ser humano em ter relacionamentos, e relacionamentos voltados a diversas áreas da nossa vida. Mas um dos mais difíceis é o casamento, é o relacionamento com o cônjuge, o relacionamento de que você vai criar vínculo, que você vai desenvolver uma família. E por que isso é tão difícil? Então me acompanhe até o final. Eu sou a Simone Freitas, você está aqui no canal Fluindo Vida e hoje nós vamos falar sobre a importância dos relacionamentos conjugais. Existe a necessidade das pessoas, antes de se relacionarem, a conhecer a si mesmas, identificar quais são as suas dificuldades, justamente para não levar isso para o casamento. E eu tenho um vídeo que fala sobre isso, é um dos meus primeiros vídeos que fala sobre como você deve conhecer você mesmo antes de se relacionar com alguém. Então, se você puder, dá uma olhadinha lá. Mas o que é interessante a gente entender? Quando nós estamos apaixonados, nós temos a tendência de observar apenas as qualidades do outro, apenas aquilo que ele tem de bonito, aquilo que ele faz bem, aquilo que me atrai, o que eu gostaria muitas vezes de ter. E isso acontece sem eu perceber o que de verdade está dentro de mim, sem eu me autoanalisar, sem eu me conhecer e entender qual é o motivo que me leva a olhar aquela pessoa com um olhar de paixão, de desejo, de querer estar junto. E eu acabo colocando uma camuflagem sobre os defeitos do outro, que essa pessoa traz. Como você traz defeitos, essa pessoa também traz. E nós temos essa tendência de valorizar muito mais as qualidades nesse momento. Por quê? Eu estou conhecendo, eu estou apaixonada, eu entendo que aquilo pode completar a minha vida. Ou seja, nós acabamos entrando num relacionamento conjugal com as motivações erradas, focada naquele momento e naquelas circunstâncias, esquecendo que aquela pessoa tem dificuldades, como eu tenho dificuldades, e que precisam ser moldadas ao longo dos anos da vida. Muitos jovens, inclusive, acham que o casamento é uma oportunidade de sair do colo do pai para ter uma vida independente, esquecendo que vai cair no colo do marido, esquecendo que vai ter que aprender mudanças e que vai ter que pagar um preço alto muitas vezes disso. Outras saem acreditando que aquela pessoa é a única pessoa da face da terra que pode fazê-la feliz ou torná-lo feliz. E isso também tem muito a ver com as crenças, com aquilo que eu carrego, com aquilo que eu construí no decorrer da minha trajetória. Então é muito importante eu saber que quando eu vou me relacionar com alguém, eu começar a olhar os defeitos. Como essa pessoa se relaciona com os pais, como que essa pessoa se relaciona com as coisas difíceis, ou como ela se relaciona com a pressão. Quando eu passo a olhar os defeitos, eu entro também num casamento ciente de que aquilo é algo que eu vou ter que aprender a conviver, ou que eu vou ter que ajudar aquela pessoa a moldar, porque nós não mudamos ninguém, mas nós influenciamos através das nossas atitudes. Será que você é capaz de ter maturidade para esperar o amadurecimento da outra pessoa? Então, se eu coloco tudo isso na balança antes de eu me envolver num relacionamento conjugal, automaticamente eu passo a ter ciência real daquela verdade nova, daquele momento novo, não acreditando que nunca vai ter problemas, que aquela pessoa nunca vai te decepcionar, que aquela pessoa nunca vai fazer algo para criar alguma frustração, porque vai. Eu vou decepcionar o outro fatalmente vai me decepcionar,
porque nós trazemos culturas distintas, nós trazemos aprendizados diferentes. Isso é muito importante, eu ter essa ciência antes de me envolver com alguém. É exatamente nesse momento que começam os problemas, porque aquela imagem toda romântica que eu tinha do meu parceiro, da minha parceira, começa a mudar. Eu começo a ver na convivência várias coisas que me desagradam, várias coisas que não me preenchem, várias coisas que me contrariam. E aí começa a entrar algumas frustrações. Evidenciamos muito mais os defeitos do outro do que as qualidades que antes nós víamos. Acreditando muitas vezes que o outro não quer mais saber do casamento, que o outro mudou comigo, que o meu casamento já não é mais o mesmo, mas porque você entrou com uma forma equivocada nesse relacionamento conjugal. E que hoje você vai tomando a verdadeira noção do que é o casamento. E as bases a qual ele vai ser construído vai depender exatamente de você nessa hora. Eu não posso acreditar que o outro mudou por um acaso. Existem atitudes, tanto de um quanto de outro, que desagradam. Mas será que é nesse momento que você está disposto ou disposta, ao invés de cobrar, de competir, de brigar, colocar na mesa com educação, com respeito e falar claramente aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, mas eu também dou espaço para o outro falar e eu procuro mudar as minhas atitudes justamente para manter bem o meu relacionamento. É exatamente neste ponto que nós não podemos construir ideias mentirosas na nossa cabeça. Cultivar hábitos de diálogos diários, de se importar um com o outro, de parar para ouvir o que o outro tem para dizer, e não de imposição, e não de que tem que ser assim, e não de que você sempre faz a mesma coisa. Quando nós passamos a ter uma relação de cobrança, nós deixamos de ter intimidade, amizade, de criar vínculos emocionais importantes. Mas como é que a gente reverte essa situação? Vocês precisam acreditar que os dois formam um time e time joga junto, nunca separado, nunca um contra o outro, mas juntos. Nunca deixem de ter um diálogo onde você saiba falar no momento certo e ouvir também o outro lado, respeitando o limite de entendimento de cada um, respeitando o momento individual de cada um. Às vezes um é mais calmo, o outro é mais temperado, vamos assim dizer, e você precisa esperar aquele outro abaixar um pouco o nível de raiva, de ódio, de mágoa para poder conversar. Então, manter um diálogo aberto, onde um e o outro podem falar com liberdade, mas respeitando, usando palavras sutis, usando palavras que não ofendam, que não sejam desrespeitosas, porque a partir do momento em que a palavra sai da nossa boca, ela não retorna mais. Então, nós precisamos ter um cuidado muito grande de como colocar as circunstâncias para o outro de forma que não seja agressiva, ofensiva, de forma que não magoe, mas que faça ele pensar ou ela raciocinar a respeito daquela situação. Sempre vai haver um que vai ter mais maturidade, um senso mais de união, um senso mais de colaboração. Então, que você possa ser essa pessoa mais madura, mais centrada, que saiba esperar o tempo do outro, que saiba ceder no momento certo. E ceder não tem que doer. Ceder tem que ser algo natural na nossa vida. E não ter razão o tempo inteiro. Quando você é soberbo em querer ter razão o tempo inteiro, você passa a ser uma pessoa que afasta as pessoas de você. Cultive momentos de proximidade, aonde vocês podem
buscar no outro a admiração que existia lá atrás, aonde vocês possam observar as qualidades muito mais do que os defeitos, aonde vocês possam rir juntos, brincar juntos, dar risada dos erros, comentar sobre filhos, vivenciar coisas novas. Então, criar momentos onde o casal tenha essa liberdade, onde o casal possa construir essa admiração, é algo fundamental e necessário para realmente cultivar um relacionamento saudável. Aprenda a valorizar o que cada um faz quando acerta. Normalmente, um casal, quando ele está quebrado, ele só lembra dos erros da pessoa, ele só mostra o que o outro não fez. Mas cultive elogios constantes, não precisam ser falsos nem forjados, mas quando você estiver se alimentando, a comida está gostosa, lembra de falar, puxa, a comida está gostosa, está uma delícia, obrigado porque você caprichou hoje. O marido fez algo que ele leva anos para fazer, admira, dá palavras positivas, que bacana, você não sabe quanto você me deixou feliz de fazer isso. Quando vocês tiverem dificuldades um com o outro, não tenha medo de chegar e admitir um erro, uma dificuldade, de pedir perdão, olhar nos olhos e falar, desculpa, eu exagerei, eu falei demais. Então aprende que o casamento ele é construído com pequenas atitudes diárias. Não existe uma fórmula mágica para todo mundo igual, porque o ser humano é único. Cada um tem as suas peculiaridades e saber respeitar essa peculiaridade de cada um é o que constrói um relacionamento sólido, é o que constrói as bases de uma relação saudável. É importante também que vocês constituam hábitos positivos juntos, como, por exemplo, exercer a fé juntos, fazer uma oração na hora do almoço, fazer uma oração juntos um pelo outro, mostrar que você se importa com o outro. E como que eu vou fazer uma oração pelo meu marido se eu estou de mal dele? Então isso faz com que a gente construa hábitos importantes para mantermos o equilíbrio emocional do casal. Façam planos juntos, uma viagem juntos, um passeio juntos, algo que vocês construam durante um determinado período, coisas boas e positivas. E dessa forma, você vai construindo degrau por degrau, fase por fase, porque o casamento tem fases, e que é muito importante nós analisarmos e entendermos cada momento para que cada um possa fazer a sua parte. E o amor, ele é cultivado através da amizade. Eu ser a amiga do meu esposo, o meu esposo ser o meu melhor amigo, é o que vai realmente fazer com que nós possamos, no decorrer dessa jornada, falarmos a mesma língua, reagirmos de forma semelhante. Então, eu queria que você refletisse sobre tudo isso e colocasse isso em prática hoje. De tudo que eu falei, o que você vai fazer hoje para melhorar o seu casamento? Não esperando que o outro mude, mas qual é a mudança que você vai fazer hoje para começar a construir um casamento cada vez mais sólido e mais saudável?